Fala Podcast. Mais uma semana estamos aqui com mais um episódio, um novo episódio do Fala Podcast. Eu sou o Robinho, muito bom estar por aqui. Já para começar, inscreva-se no canal, ative as notificações, tem episódio novo para você. E, claro, compartilha bastante. Hoje vamos estar recebendo aqui a doutora Gabriela Brandão, especialista em direito bancário. Vamos falar sobre endividamento. Hoje não é entrevista, hoje é uma mentoria minha, mas pode ser sua também, tá? Mande suas perguntas aí. Colocamos algumas perguntas no nosso Instagram, né? E você pode colocar aí nos comentários que a equipe do Fala vai estar encaminhando para a doutora, mesmo depois que o episódio for ao ar. Doutora, seja muito bem-vinda, tá? Vamos falar de endividamento. Tô endividado, tô enrolado. E eu já vou começar o episódio de hoje mandando uma pergunta que foi encaminhada por um dos nossos seguidores no Instagram. Dívida de banco, juros altos, isso nem acontece aqui no Brasil, né? Esqueceu o que tá. Esquecer o que tá. Bom, inicialmente eu queria agradecer aqui ao convite do Robinho do Camarote, do Thiago Fazanelli, de estar aqui trazendo para você um pouco de informação sobre o direito bancário. Robinho, antes de entrar nessa pergunta propriamente dita, eu queria deixar claro que no Brasil a gente não existe educação financeira. Isso é importante. A gente pode fazer um podcast só sobre isso. Pode. Então, a maioria dos consumidores, que assim como esse que mandou essa pergunta, eu não sei quem foi, mas provavelmente não recebeu nenhum tipo de educação financeira. Então, dúvidas básicas como essa, esquecer ou pagar, surgem. E é inevitável, porque a gente não aprende na nossa vida pregressa, na escola, ou até mesmo na faculdade, exceto se for economia, contabilidade, Sim, como lidar com as nossas finanças, que é um assunto tão importante, que move a nossa vida. Exato. Leva pessoas à depressão ou leva pessoas à prosperidade. Essa pergunta, ela reflete o nosso cenário de falta de educação financeira. Exato. Bom, dito isso, preciso me apresentar. Sou Gabriela Brandão, advogada há 12 anos. Eu trabalho exclusivamente com endividados. Eu trato também ações indenizatórias contra o banco, porque quando você costuma iniciar essa fase de dever ao banco, o banco começa a tomar atitudes e cometer ilegalidades. Então, a gente faz uma anamnese, verifica ali as suas dívidas e também as ações indenizatórias que são possíveis de ajuizar contra o banco. Essa pergunta de esquecer ou pagar, ela deixa um campo bem aberto para a gente entrar em diversos assuntos. Inicialmente, o banco não é uma instituição filantrópica. Você pegou o dinheiro, você precisa pagar. A gente não está incentivando aqui, de forma alguma, o calote. O calote não deve existir. Para que nosso país continue, de certa forma, democrático, a gente precisa que, se você pegou um dinheiro, você devolva esse dinheiro. É até uma questão de honestidade, hombridade e caráter. Agora, porém, contudo e todavia, você também não tem que pagar aquilo que o banco te obriga. Existe um juros ali extremamente abusivo, né? Você tem que pagar o que é justo. Aí essa pergunta a gente precisa abrir. Quanto você pegou? Cadê o seu contrato? Qual taxa de juros? Quais são as cláusulas desse contrato? Quanto você já pagou? Como foi cobrado? Em que situação foi cobrado? Para responder essa pergunta, eu precisaria estar com esse cliente aqui, como nós dois estamos, e aprofundar um pouco para entender melhor esse cenário, para eu conseguir levar para ele uma posição específica. Mas de antemão eu digo, esquecer nunca é uma boa opção. Eu acho que é um pouco até cultural a questão, se puder depois aproximar um pouquinho o microfone, é uma questão até cultural. Eu lembro que eu ouvi muito isso, acho que em casa, né, com familiares e tudo mais, que depois de 5 anos perdoa. Então parece que já é um pouco cultural essa questão de não, faça a dívida ali, mas 5 anos está perdoado. E hoje, com um pouco mais de clareza, eu vejo que não é bem assim. Esse cenário dos 5 anos é um daqueles famosos quadros, mito ou verdade? Totalmente mito. Claro que é um mito. O que acontece é que depois de 5 anos, o seu nome sai do Serasa. Mas a dívida junto àquela instituição financeira que você contraiu, débito, ela vai permanecer para sempre. Para sempre. Só que o que acontece? O banco também tem um seguro
E dentro desse seguro ele tem uma análise de risco. Chega um período desse contrato que ele já entende que esse crédito está perdido. E aí ele acaba fazendo propostas em valores inferiores para que ele não fique num prejuízo completo. E aí sim, passado muito tempo, você vai receber talvez uma proposta inferior e você vai conseguir quitar essa dívida por um valor inferior ao que você contratou. Mas é o correto? E aí vai depender da sua própria análise. O que eu estou aqui é para dizer as possibilidades e os riscos dessa operação de deixar o tempo passar. Mas, no caso, essa proposta do banco vem no finalzinho desses 5 anos ou pós esses 5 anos? Depende, Robinho. Depende, né? Depende. Não tem um prazo para determinado. Depende da análise do banco. Por quê? Sim. A análise do banco, como ela é feita? Cada cliente, cada usuário tem um perfil. E aí, para esse perfil, são levados em consideração, hoje com a tecnologia, então, inúmeros fatores que vão traçar qual é o seu perfil dentro do banco. E aí tem o perfil A1, A2, A3, e aí dentro desse perfil vai depender a proposta, a época e quanto que você vai receber. Mas um fator muito importante em relação a essa questão dos 5 anos. 5 anos para sua dívida sair do SPC e do Serasa. Agora, se for um valor considerado razoável para o banco, ele vai entrar com uma ação contra você. E a ação ela não vai acabar depois de 5 anos, muito pelo contrário. Você vai continuar sendo um devedor e tendo uma ação de execução ou de cobrança ou monitória contra você. E esse ponto é muito importante, porque as pessoas não levam em consideração o fator da judicialização dessa dívida. A qualquer momento ela pode ser levada ao Poder Judiciário para que o Estado defina. Robinho, tá devendo? Não tá? Paga? Não paga? Paga como? Entende? E isso pode gerar que tipo de punição para o devedor? Paga como? Como é que é isso? Certo. Depois que é ajuizada a ação, vamos supor, vamos fazer um cenário hipotético aqui. O Thiago, que tá bem quietinho ali, tá com uma dívida de 50 mil reais. Caramba. Comprou um carro. Carro não, vamos falar um empréstimo normal para ficar mais fácil. Um empréstimo normal, que você vai no Itaú, no Santander, qualquer banco, você vai lá, pega o dinheiro e sai. Esse empréstimo ele não tem garantia. Eu tô toda hora esbarrando aqui no microfone. Assim, fica distante, Thiago. Esse empréstimo sem garantia, você pode pegar o dinheiro e usar como você quiser. Ah, quero comprar um carro, quero comprar uma bicicleta de 50 mil reais, tudo bem, é seu. Você faz como você quiser, ele não tem garantia para o banco. Esse empréstimo de 50 mil reais já tem um valor considerado razoável para o banco. Você pegou e não pagou. O banco falou, Thiago, me paga. Não pagou. Thiago, vou colocar você no Serasa. Colocou. Thiago continuou sem pagar. Passando por uma necessidade, um momento, Sim, uma adversidade que acontece na vida de qualquer pessoa. Todo mundo está exposto a esse cenário, especialmente pela razão que eu falei no começo da nossa conversa, de não existir educação financeira. Exato. A gente não tem uma reserva de emergência e a gente não sabe como lidar com o dinheiro. Digo a gente, um brasileiro médio geral, porque é essa educação que a gente recebeu e continua recebendo. Então, pegou o dinheiro, achou que ia conseguir pagar, não conseguiu. Banco. Negativa. Começa a ligar. É o dia inteiro ligando pro seu telefone. É ligação de manhã, de tarde, de noite, de manhã. Não adianta trocar o número, não. Depois você vai botar o CPF no outro chip e vai dar no mesmo. Vai dar no mesmo. Agora, esse é um ponto importante também, Robinho. Aqui nas ligações, a gente deve ter uma atenção. Porque o banco só pode ligar em horário comercial e tem limite de ligação. Então, se você sentir que está ultrapassando, extrapolando a razoabilidade, você pode contatar o seu advogado para que ele avalie ali, existe uma ação indenizatória para essas ligações incessantes. Bom, o banco começa a ligar, essa é a segunda forma de coação. Porque o banco vai te coagir a pagar. Ele quer dizer, Thiago... Se você não pagar, eu vou continuar insistindo. Exato. Serasa, nada. Ligação, nada. O banco vai entrar com uma ação judicial contra você. E quando o banco decide entrar com uma ação judicial, ele tem 3 opções. Uma ação de cobrança, uma ação monitória e uma ação de execução. Não vou entrar no mérito delas, porque elas são técnicas, mas a pior de todas é a ação de execução, onde o banco chega falando, Thiago, em 3 dias quero que você me pague, e aí você precisa apresentar a sua defesa. E esse também é um ponto de muita atenção. Por quê? Quando a gente chega nessa fase, o devedor pensa assim, puxa, agora já era.
o banco entrou com a ação, eu não tenho mais o que fazer. Mas, na verdade, Robinho, em muitas situações, esse é o principal ponto para você estar conseguindo readequar o seu contrato. Muitas vezes, a defesa pode ser o melhor ataque. Então, não é o fim do túnel, muito pelo contrário, você está iniciando a sua trajetória de defesa contra essa dívida que possivelmente está carregada de juros. Consegui te responder? Conseguiu. Porque uma outra dúvida também nessa questão, porque é até algo que, como eu comentei antes, que aconteceu comigo. Fiz uma compra de uma moto, entrou pandemia, trabalho com eventos pararam, não paguei a dívida. Os eventos voltaram, já estava em um outro cenário, voltei a pagar. Na verdade, paguei uma. A moto foi furtada. Porta de casa. Caramba. E optei por não fazer o pagamento. Até porque eu estava com outras dívidas por conta da pandemia. E ainda sem a moto, que era o que estava me fazendo entrar grana, né? Que eu estava trabalhando de motoboy. A pandemia foi usando a moto para trabalhar. E 1 ano e meio sem moto, eu optei por comprar um carro. Obviamente sem ser de financiamento, porque meu nome estava todo ruim, todo sujo. E veio com... o banco continuou ali cobrando as cobranças e tudo mais. Eles foram informados, eu mandei boletim de ocorrência. Não lembro nem para quem que eu mandei, porque era tanto número me ligando, mandando mensagem, mas eu lembro que eu encaminhei, foi avisado. E recentemente eu recebi a notícia que no antigo endereço, onde a moto estava cadastrada lá, chegou essa execução com, acho que é oficial de justiça, busca e apreensão, né? Isso. Mas busca e apreensão de que esse bem foi roubado. E essa ação judicial que foi falado, ela também avisaram que ela estava sendo iniciada, estava em andamento. Então, assim, eu não tenho condições de pagar essa dívida agora, não dá. E o que isso pode gerar? Eu posso ser assim, processado, eu não tô com a moto, eu sei que eu tenho que pagar, é uma dívida minha. Eu que não estava com condições de estar com seguro e tudo mais, mas eu não tenho a moto, não tem nem como devolver a eles para poder quitar a dívida. Certo. Olha, a gente está levantando um ponto aqui muito interessante. E é até curioso ter acontecido com Sim, você isso e essa abordagem a gente poder Legal. trazer aqui para todo mundo entender também a situação que você passou pessoalmente e trazer uma solução para ela. Robinho, a moto é a garantia do seu contrato. O que importa para o banco é você pagar. O bem estava em garantia. Se ela foi roubada ou não, se você não teria um seguro ou um seguro junto ao banco, tanto faz. Infelizmente, essa obrigação é sua. Ou felizmente também, né? Sim. A obrigação de pagar não corresponde à obrigação de zelo ao bem. Beleza, primeiro ponto superado. Você tem que pagar a dívida, você já sabe disso, você tem consciência disso. Agora você quer saber o que vai acontecer daqui para frente. Você já recebeu a citação? Não. Você não mora mais no endereço que você morava inicialmente no contrato, né? Um amigo que mora lá que comentou comigo que estiveram lá. E aí, ele falou o quê? Você não mora mais lá. Eu falei que eu não moro mais lá. Perfeito. Agora, o que o banco vai precisar fazer? O banco vai precisar buscar outros endereços do Robinho. Aí ele vai fazer uma pesquisa lá, como você falou, do seu celular, sim. Conta bancária, até ele encontrar o seu endereço. Seu podcast, brincadeira. Até encontrar o seu endereço. Vai te achar. E aí, quando ele te achar, ele vai te entregar a citação e intimação desse processo para que você promova a sua defesa. No momento que você tiver que promover a sua defesa, você vai apresentar as suas razões, claro que apontando também o furto da moto, a sua incapacidade financeira naquele momento, a pandemia e também questões pontuais daquele contrato. Havia alguma cláusula que não poderia estar lá? A taxa de juros tá legal? Não tá legal? Tudo isso deve ser traçado dentro da sua estratégia de defesa, dentro do processo. Porque agora não é mais uma conversa com o gerente, não é mais uma conversa com o call center, agora é uma conversa do jurídico do Robinho com o jurídico do banco. É claro que nem sempre isso aqui compensa, a gente está falando de uma moto. Existem motos, eu não posso estar equivocada, de R$7 mil, R$8 mil. E aí talvez, nesse cenário, não compense tanto a promoção de uma defesa muito elaborada, porque você não vai ter um proveito econômico grande. A gente está falando de economizar o dinheiro do cliente em detrimento dos juros abusivos que tinha naquele contrato do banco.
Entendi. Entendeu? Nesse momento, você precisa se preparar para mais para frente, quando você for encontrado, promover a sua defesa dentro do processo. Entendi. Enquanto isso, você continuar recebendo ligação. E aí você, ignorando. e você faz Mas o monitoramento. uma coisa bacana da ligação, que eu gostaria de levantar, é que eles dizem que ligam e não conseguiram contato, né? Eu posso colocar tranquilamente 90% das vezes que eu atendi o telefone, a ligação cai, a parte deles. Sim. Ou fica aquele alô, Aham. e não atende. Então, assim, parece que já há uma má fé de... E por Olha o falar 011 nisso, ligando ali pro Thiago. Mas parece que tem uma má fé, tipo assim, eu liguei e ele não atendeu, mas na verdade a ligação caiu. Por várias vezes eu tentei pelo menos ouvir o que tinha para falar, e por várias vezes, mas coloco 90% tranquilo das vezes que a ligação não completou. Robinho, essa é mais uma daquelas histórias mito ou verdade. Mito. Tanto faz se você atendeu ou não atender. Sim. É irrelevante processualmente falando se você atendeu ou não atender. Então, 100% das vezes ignorada? 100% das vezes ignorada. Por quê? Infelizmente, nesse momento eu não tenho capacidade financeira de arcar com esse contrato. Banco, minha proposta é essa. Um ponto interessante, até para você fazer hoje mesmo, Robinho, quando chegar na sua casa, é iniciar o envio de propostas ao banco do que você pode pagar. Entendi. Dentro do que você pode... Banco, eu sei que eu peguei, eu sei que eu preciso pagar, mas hoje o que eu consigo começar a acertar com você é isso. Sim. E existe uma ferramenta muito interessante, se você colocar no Google, calculadora de juros Bacen. Ali você consegue identificar quanto de juros você está pagando e elaborar uma proposta mais concisa para entregar para o banco uma coisa razoável, que não seja tão primitiva, vamos colocar assim. Uhum. Uma possibilidade. Uma outra coisa, voltando ali no que a gente começou a falar sobre educação financeira. A importância dessa educação financeira, né? E muitas vezes essas dívidas, elas são, muitas vezes, ou quase, né, uma boa parte dessas dívidas, vamos falar assim, elas são causadas por isso. Às vezes tem outras maneiras da pessoa lidar com aquele problema, naquela necessidade do dinheiro, mas já é meio que automático. Ela, não, vou fazer um empréstimo que é mais fácil. E não estuda os riscos desse empréstimo. Os juros, né? Principalmente os juros. E aí ela faz uma dívida, por exemplo, do valor que a gente colocou aqui, 50 mil. Ela vai pagar 100, 150 mil tranquilamente isso. Principalmente hoje em dia com o telefone, que através de um banco digital você faz um empréstimo ali em segundos. Você tem aquele dinheiro na sua conta disponibilizado ali em segundos, sem precisar enfrentar uma fila de banco. Então, assim, facilita muito, é muito tentador para a pessoa que não tem educação financeira se afundar na dívida. Robinho, nós estávamos aqui antes do início do podcast, numa conversa, e a gente não tocou nesse ponto. Mas isso que você levantou agora é uma das principais teses que eu defendo. Na minha opinião como advogada de direito bancário, a concessão de crédito deve sempre partir do consumidor. O que a gente tem hoje, o nosso cenário nacional, é de uma enxurrada de ligação te oferecendo crédito. Se a gente descer aqui, essa escada, no poste tem assim, crédito para negativado, precisa Sim. de crédito, não, tem um poste aqui que eu não sei de quem é essa empresa, mas eu não concordo de forma alguma. A mensagem, ela é assim, R$1.600 te ajudariam hoje? É a boia do afogado, né? E sempre que eu olho aquilo, eu falo, tá errado. Parece que Parece que tá dando dinheiro. É quase uma agiotagem, né? Tipo assim, aqui, ó, meu amigo. Toma aqui, te dou R$1.600. Bora. Toma ali seus 20, 30%. Sim, e isso que você levantou aqui, da facilitação da concessão pelo celular também, ela é um grande agravante, porque é muito fácil. Às vezes você está num dia ruim e a gente tem o desejo do consumo. O brasileiro é um dos
dos países onde o consumo ele é mais estimulado e a gente já tem esse chip do consumo instalado e do parcelamento também. Sim. Tem até aquele meme, né? O limite do cartão, 5.000, salário, 1.400. Então, meu salário é 6.400. 6.400. Isso é uma grande utopia, né? O cartão de crédito é um dos... Dever ao cartão de crédito é um dos maiores problemas financeiros que um consumidor pode enfrentar, porque cartão de crédito e cheque especial são as maiores taxas de juros que a gente tem no país. E isso é muito sério. A gente está falando de uma taxa de juros que chega, às vezes, a 10% ao mês. O rotativo do cartão, posso fazer essa analogia pesada, mas que é verdade, é um câncer financeiro rotativo do cartão. No caso, seria o cartão de crédito e o quê? O cheque especial. Cheque especial. Limite do cheque especial. Esse também é um verdadeiro Deus nos acuda pro endividado. Eu lembro que eu tive uma conta no Santander também por aplicativo. Foi bem no início ali dos aplicativos e tal. E minha conta zerada, porque eu sempre tive muitas contas assim movimentando. Na época não tinha Pix. Aí eu tinha recém feito lá. Pediram crédito, liberaram R$400, 300 reais. Eu fiz a conta toda pelo aplicativo. Sei que em 4 meses, 5 meses, eu estava com 1.000 e pouco de limite. Só que a minha renda era a mesma. E teve uma vez que eu estava devendo, sei lá, 400, 500 reais para eles. E no desespero fui pedir mais crédito. Eu sei que o meu limite em um ano foi em 2.900. Que resultado? Estourei o cartão, não comprei nada útil para mim. Pum, nome sujo. Essa dívida eu consegui resolver. Mas muito tempo depois. Muito sufoco. Negociando. Porém, a facilidade. E eu lembro que quando minha conta chegava a zero, tinha lá. Você tem mais 300. Sempre te instigando. Tinha, eu falei, calma aí, eu tô com 0 e tem mais 300, tô duro. Pum, não, passava. Tem 300 ali. Aí ia lá, menos 200 e pouco, menos 300. Que eu falei, eu tô com saldo negativo, literalmente. E logo depois essa dívida foi a 3.000. É exponencial o crescimento de uma dívida. E com os juros, depois de um tempo, essa dívida de 3.000 já tava algo em torno de 9. Caramba, e você conseguiu resolver? Eu consegui resolver pagando o mais próximo desses 3.000 que eu realmente estava devendo. Eu lembro que era isso, minha dívida é de 2.900. Ia estar em 9, falei, calma aí, não. Isso é muito importante, Robinho, isso que você colocou agora. Tinha uma dívida que você sabia que era aproximadamente de 3.000 reais e que ela se transformou em 9, mas você tinha consciência de que você utilizou aqueles 3.000 reais. E esse é um ponto que você deve ter muita atenção ao contrair uma dívida. Quanto você pegou? Para você conseguir identificar quanto aproximadamente você deve pagar. Sim. Porque conforme você vai pegando vários produtos e consumindo diversos serviços do banco, você uma hora se perde. Quanto eu peguei? Quanto eu tenho que pagar? Quanto eu já paguei? A maioria dos nossos clientes, dos consumidores em geral, que estão endividados, não sabem quanto pegou, como vai pagar e nem quanto de juros está pagando. Então, esse ponto que você levantou de já saber o quanto você iniciou essa dívida é importantíssimo para fazer qualquer renegociação. Seja com banco físico, banco digital, a experiência é a mesma, muito importante. Na moto teve a mesma questão. A dívida que estava em 11 ainda, na época que eu ainda estava só conversando com o banco que financiou, 11 que tinha para pagar. Aí, um bom tempo depois, isso acho que ainda eu estava monitorando ainda na pandemia ali, ainda que eu não estava pagando, mas estava preocupado com a dívida, 11. Depois ainda tenho 11 para pagar. Eu lembro que essa dívida foi para 22. Olha só. Na negociação, eu falei, cara, não, calma aí, eu estava devendo 11. Você me propor algo perto disso, ainda mais agora que eu tô sem a moto, a gente negocia um parcelamento. Mas pagar esse valor e para quitar mesmo à vista tava 16. Eu falei, não, ainda tá muito alto. O à vista. O à vista tava algo em torno de 15, 16, parcelado 22, e minha dívida era de 11. Eu falei, amigo, você não tá entendendo, eu não tenho mais a moto. Se eu tivesse a moto, eu dava um jeito, te devolvia. Fazia algo para poder resolver. Ou continuava com a moto, trabalharia com a moto, pagaria, enfim, dava um jeito. Nessa situação, Robinho, existe uma diferença, e aqui ela é um pouco técnica, da diferença dos juros do contrato
que são os juros remuneratórios, que remuneram o banco por aquele contrato. E aí você ficou em atraso. No momento que você fica em atraso, entram os juros moratórios, que são os juros de atraso. E aí, quando você diz que sua dívida era 11 e foi para 20 e tantos, a gente está falando dos juros remuneratórios somados à multa pelo atraso e mais os juros moratórios. Então, vira essa bola de neve. Agora, dentro dos juros de atraso, que são esses juros da segunda fase, quando você ficou em atraso, a gente precisa fazer outra análise. Então, são 2 cenários que, quando o advogado especialista recebe a demanda, ele consegue destrinchar ali e identificar possíveis ilegalidades ou abusividades. Eu ia falar sobre juros abusivos e abater alguns juros também, mas antes de eu entrar nesse tema, eu queria saber, estou endividado, estou desesperado, preciso pagar. Como fazer um contato com o advogado, no caso, como procurar a doutora Gabriela, para poder, como que funciona os trâmites para você começar a entrar em ação? Certo. Ou em que momento que você precisa ser acionada? Certo. Robinho, existem 2 situações diferentes. Existe a situação consultiva, onde o advogado pode prestar uma assessoria para verificar como são os seus contratos, como aquela parte da anamnese que a gente conversou no comecinho. Sim. Quantos contratos de empréstimo você tem? A gente faz uma análise de risco. Bom, quais contratos têm garantia? No caso, o seu contrato da moto tem a garantia, que é o veículo. Algumas vezes pode ser um consignado, ter um bem em garantia, ou pode ser uma garantia pessoal. O Robinho garantindo um contrato de uma empresa, por exemplo, e a gente vai pontuando e fazendo essa análise. O que você paga primeiro? Qual é a prioridade? Já de antemão, garanto a vocês que a prioridade é sempre o contrato do Sistema Financeiro Nacional, financiamento habitacional. Porque está o imóvel em garantia. Sim. E é um contrato muito mais restrito para o advogado trabalhar a defesa também. Então, ele é o top 1 da nossa lista de prioridades. Depois disso, a gente precisa fazer um detalhamento mais complexo. Eu não consigo te dizer aqui, olha, é só fazer isso ou só fazer aquilo, porque são casos diferentes para situações diferentes. O que eu posso ter plena convicção e dizer para você com toda certeza é que, se você chegar numa fase de execução, uma fase de cobrança do banco contra você, é imprescindível que você contrate um advogado especialista em direito bancário. Não precisa ser a mim, qualquer outro advogado que tenha a especialidade, porque ele vai conseguir atender a sua demanda exatamente como ela merece. Existem muitos advogados generalistas que acabam tratando o assunto de forma geral, não colocando a especificidade que a sua demanda necessita, que a sua demanda precisa. Contrato de banco, só quem lida com banco entende. Agora eu vou entrar num ponto onde o trabalhador comum talvez possa ter essa dúvida. Eu estou endividado. Eu tenho uma dívida de sabe lá quantos mil. Acho que para a cabeça do pobre comum, contratar advogado já é caro. Como que funciona isso? Eu estou endividado, mas eu preciso contratar um advogado. Porque geralmente, assim, na minha ignorância, quando você tem uma causa onde você ganha uma indenização, se não me engano, tem uma porcentagem do advogado, então você ganhou, você já vai automático. No caso do advogado, para resolver uma dívida de banco, eu tenho que pagar o advogado para resolver esse problema. Então, existem 2 opções. Se realmente a pessoa não tem nenhum dinheiro, e ela não consegue pagar de forma alguma, e o advogado não aceita receber ao final, porque, na verdade, no final só tem os honorários que o banco paga, se pagar, ele pode procurar a Defensoria Pública. Sim. E a Defensoria Pública, ela é perfeitamente competente para atender a sua demanda. Agora, se você prefere contratar um advogado, ter aquele acesso mais facilitado, conseguir contato a hora que você precisar, que é diferente da Defensoria, que é um serviço do Estado, então a gente ainda tem, né, aquela burocracia. Espero que nos próximos anos a gente consiga desburocratizar esse sistema também, mas hoje, infelizmente, a gente sabe que o acesso não é tão simples. Sim. Existem muitos advogados que parcelam, em várias vezes no meu escritório, por exemplo, a gente parcela os honorários em 10, 12, até 15 vezes, para facilitar esse acesso mesmo à justiça, porque nossa atividade é de meio. Se não existir o advogado ou a defensoria que seja, o acesso à justiça fica limitado. E aí o banco faz o que quiser, e não é a nossa intenção. A nossa briga é com o banco. E no caso, vamos lá, voltando então, para abater esses juros abusivos, como que é feito isso pelo advogado? Robinho, existe hoje, 2024, a principal tese, e aí eu vou precisar ser um pouquinho mais técnica para conseguir entregar para vocês uma resposta que
realmente reflita o que é o poder judiciário hoje. Em 2024, a única tese que continua tendo boa aceitação do poder judiciário é a da taxa média do Banco Central. O que é isso? Todos os meses, todos os bancos do Brasil enviam para o Banco Central, que é o órgão regulador de todo o sistema financeiro nacional, quanto cobrou para cada produto. Vamos pegar um exemplo aqui que a gente estava falando do cartão de crédito. Vamos supor que eu sou o banco A e o Robinho é o banco B. Nesse mês aqui, de setembro, eu enviei para o Banco Central, que eu cobrei 10% no cartão de crédito. O Robinho, que é um pouco mais ganancioso, cobrou 15%. O Banco Central soma as duas e entrega para a gente o resultado da taxa média, que nesse caso daria 12,5%. Então, 12,5% seria o nosso parâmetro. Estou colocando lá para cima, tá, gente? É bem inferior. 12,5% é o nosso parâmetro. Para ser abusiva essa taxa, ela tem que estar, no mínimo, 1,5 vezes acima da taxa média do Banco Central. Ou seja, 50% a mais de 12,5%, que eu já não vou mais conseguir fazer essa conta. O advogado só faz 30% e olha lá. Olha aí, né? Então, tá com a calculadora na mão. Para ser considerado abusivo nesse caso, teria que ser 18,5%. 75 acima. Então, não é sempre que um contrato é considerado abusivo, mas a gente consegue, dentro da defesa, quando há uma ação de execução do banco, a gente consegue traçar outros panoramas. Mas para uma ação revisional, onde você, Robinho, ingressa contra o banco, esse é o parâmetro que mais funciona. Bacana. E em relação à dívida, tem como tirar ela do SPC, do Serasa? Tirar o nome do SPC e do Serasa com a dívida, tendo a dívida ali. Eu estou endividado, mas eu consigo tirar o nome do SPC e do Serasa mesmo com essa dívida? Você está me perguntando se você consegue limpar o seu nome. Limpar o nome, é. Então, você quer saber se você consegue fazer a baixa do Serasa, mesmo que você tenha dívidas. Sim, existe isso? Eu não sabia, foi levantado esse tópico, mas eu não sabia. Existe isso? Sim, Robinho, existe. Na verdade, a maioria das pessoas desconhece, novamente, o advogado fala através de tese, então se eu não estiver me fazendo entender, você me corrija, por favor. Existe uma tese que diz que o Serasa é uma empresa privada e ele divulga o seu dado, Robinho, que é privado também, de forma pública. E nesse momento que ele faz a divulgação de um dado privado de forma pública, nasce uma tese para um advogado atuar e pedir a baixa desse restritivo. De forma geral, temos conseguido bastante procedência nessa ação. É uma ação que não gera indenização moral, mas você consegue ficar com o seu nome sem constar no SPC e no Serasa. A dívida continua no banco ou qualquer outra instituição, mas faz a baixa da restrição, você consegue fazer sim. E quais são os benefícios disso para o cliente? Os benefícios aí para o cliente. Inicialmente, você volta o seu sonho de ter crédito em praça. Só que sem educação financeira, talvez isso possa se tornar um problema para o Pode se tornar um problema, é claro. Mas aí é uma conscientização da própria pessoa. Exato. Repito. Tô com meu nome limpo, vou sujar de novo. O advogado é o acesso à justiça. Eu entendo que não é só esse ponto da tese, tá? Mas esse é o nosso principal pilar, especialmente com a Lei Geral de Proteção de Dados, a gente conseguiu levar o Poder Judiciário a essa questão e trazer uma efetividade maior para essa tese. Existem diversos outros fatores que a gente enumera também de forma subsidiária, mas agora o que você está me colocando é uma terceirização de responsabilidade. Eu sou contratada para quê? Resolver para fazer questão. A baixa. Exato. Doutora, é possível isso? Existe uma tese. Eu posso tentar. Agora, o que você vai fazer com esse resultado? Depois, não tem como, né, doutora? Aí eu não tenho como dar a mão. A pessoa vai acabar se endividando e vai acabar voltando em você de novo. Olha, nem sempre. Ou se afunda de vez, né? Ou não. Às vezes uns conseguem utilizar de forma racional. Existem empresas que consultam na hora de conceder emprego, Serasa. É verdade. Existem licitações que você vai participar, que você não consegue participar se você tiver com seu nome negativado. Existem diversos outros fatores que vão além do crédito. Às vezes, para você abrir uma conta corrente, às vezes não sempre, é constado o seu score no Serasa. E com a baixa da negativação, através dessa tese, você consegue também ir gradualmente recuperando seu score. E consegue uma recolocação dentro do cenário financeiro comercial do país. É interessante.
é muito interessante porque muitas vezes você fica limitado a não ter nem o capital de giro para aquele mês, porque o cartão de crédito, ele é um câncer, como eu coloquei, se você não pagar. Mas se você utilizar dentro do que é contratualmente falando, sem o atraso, ele é um bom investimento. Você consegue ali cashback, você consegue milhas, você consegue acesso à sala VIP. Você consegue ter vantagens ali. Exato. Então, você tem que usar de forma racional e intencional. Não adianta colocar como se fosse uma parte do seu salário, porque aí realmente não vai funcionar. Porque senão entra aquela história que a gente comentou anteriormente, do recebo 2.000, tenho 3.000 de crédito, eu recebo 5.000, né? E não é assim. Não. Até porque mesmo com um crédito mais alto como esse exemplo que eu usei, se você dá o seu salário 100%, você não paga a dívida do cartão. Exato, exato. E essa tese, Robinho, da baixa negativação, que a gente chama de recuperação de crédito, né, que é o nome técnico judicial, ela serve para CPF, para CNPJ, para qualquer tipo de pessoa física ou jurídica que tenha seus dados expostos. Então é interessante também para a empresa estar se colocando de forma limpa dentro do cenário. Deixa eu perguntar aqui em relação às dívidas. Deixa. Acho que isso é mais até uma questão de educação financeira. Existe dívida boa e existe dívida ruim? Toda dívida é ruim. Toda dívida é ruim. Então essa tese de que existe dívida boa, dívida de alavancagem... Não. Porque uma coisa é você pegar um empréstimo. Sim. O empréstimo é bom. O empréstimo é necessário para que um país consiga ter empreendedores e empresas. O empréstimo não é ruim. O cartão de crédito não é ruim. O cheque especial não é ruim. Ruim é como você utiliza. Se você não tiver consciência, e como eu disse anteriormente, a intencionalidade. Você pegou 50 mil reais para quê? Para pagar um incêndio que você tinha na sua vida? Ok. Mas o ideal é que esse empréstimo seja utilizado como capital de giro, como um investimento. Peguei 50 mil reais e comprei 50 mil de celular que eu estou vendendo na minha empresa. E aí, dentro desses 50 mil, eu vou fazer 150 mil, vou pagar 100 para o banco, vou ter 50 de lucro. Falando a grosso modo, obviamente, não é tão simples assim. Mas se você utilizar o crédito como capital de giro, excelente. Na verdade, é um grande incentivo. A gente tem até programas do governo, como Pronamp, FAMP, que concedem a juros bem inferiores ao mercado, e você consegue ali estar alavancando o seu negócio. Agora, isso não é dívida. Ela se torna uma dívida quando você atrasa. Exato. Enquanto você está adimplente, ele é um contrato de empréstimo. Você se torna devedor no dia seguinte. Dormi hoje, não paguei, amanhã acordei devedor. Então, a dívida é ruim. O empréstimo pode ser bom. Ainda nessa questão da educação financeira, os principais motivos que levam as pessoas a se endividarem. A gente consegue chegar nesse ponto? Então, agora eu vou falar para você como advogada que trabalha 12 anos dentro do direito bancário. Atribui essas... Dentro dos meus clientes, que é o que eu tenho propriedade para falar, as maiores dívidas são provenientes de situações de divórcio. Porque viviam duas pessoas com um padrão de vida. Quando elas se destacam, o padrão cai de uma ou de outra. E aí essa outra aqui começa a contrair dívidas de forma deliberada. E aqui é um grande peso que a gente tem. O segundo ponto também é a questão de saúde. Muitas vezes um ente querido, o marido, a esposa, filho, precisa de alguma questão hospitalar, médica, tratamento, remédio, também se endividam muito por isso. Estou falando aqui de situações que a gente considera mais importantes. Existe um outro cenário de clientes que a gente chama de devedor quanto mais. Ele gosta de dever. Ele gosta de dever. Fulano voltou, beleza. Fulano tá aí de novo, tá bom. Pra gente é ótimo, né? Mas não é o que a gente quer, não é o que a gente espera. Falando nisso, nessas pessoas assim, eu vejo porque eu voltei a consumir muito meme, muita fofoca na internet por conta do meu trabalho como locutor. E a gente, para entregar notícias leves, então eu recebo muitos memes aí, conforme o algoritmo vai entregando certas coisas,
tem muita bobeirinha ali e isso é perigoso. Por quê? Tem memes, por exemplo. Sexta-feira, vou ligar pro meu agiota, vou pegar aqui, hoje é 30%. Isso se torna uma coisa engraçada, beleza. Só que isso vai se tornando engraçado e comum. Até a hora que você precisa, você de fato liga. Não necessariamente para um agiota, mas pega esse telefone e tem lá no aplicativo seu banco, não vou falar aqui o nome dos bancos, mas tá lá. Pegue, igual a placa tá lá embaixo também, 1.600. O 1.600 esse final de semana ia salvar. Ah, mas eu vou pegar 1.600, vou pagar 2.000. Aí você vai se embolando. Se embolando. E é um dinheiro que é para coisas banais. Exato. É um dinheiro que você não precisa. Não precisa. Você pensa um rapaz de 18 anos que vê ali, precisa de 1.600, eu tô precisando de um combo de vodka. Exato. Pega 1.600 reais, Preciso vai ir pro Rock in Rio. Vou lá pro Rock in Rio comprar meu ingresso no Rock in Rio. E aí você pegou um dinheiro que você não precisava pegar. E aí, Robinho, a gente volta para aquela questão que dentro da nossa educação básica faltam muitos fatores. Aqui você está utilizando um prazer momentâneo em detrimento de uma responsabilidade que você deve ter na sua vida. Só que aí a gente volta a falar. É educação. Educação financeira. É educação financeira. Deixa eu perguntar o seguinte, eu ia te chamar de senhora. Poxa! Hoje eu vou ter que fazer botox de novo, né? De senhora. Vou ter que fazer um botox. Deixa eu perguntar, senhora, mas a questão da educação é automática. Perdão, não vai acontecer novamente. Sai daqui direto para fazer um botox. Gabriela, doutora Gabriela. Gabi, por favor. O que te fez levar a se especializar nessa área? Entre tantas áreas do direito, o que te fez ir para essa área? Foi uma dívida? Como é que foi? Eu posso falar de religião? De religiosidade, na verdade. Você pode falar de tudo que você quiser aqui. Robinho, vou voltar um pouquinho mais na sua pergunta. A gente nem tinha combinado nessa pergunta, Sim. Mas é um assunto que eu gosto muito de falar. Que bom. Eu gosto muito de falar. Na verdade, eu gosto muito de falar sobre tudo, né? Na verdade, eu não fico quieta um minuto, então, pra mim, esse bate-papo aqui é muito bacana. Aqui é um lugar que você pode falar de política, de religião. Beleza. Seja ela qual for, a gente tá tranquilo. E eu acho, saindo um pouquinho da pergunta, muito interessante o que vocês estão fazendo de levar conhecimento, porque a gente tem essa falta. Vocês trazem convidados de diversas áreas e conseguem entregar para o público de vocês informações que eles não teriam acesso normalmente, porque é um público que costuma ver meme. E isso foi uma coisa que eu bati aqui com o Thiago, e a gente já tivemos vários convidados aqui, e vamos ter vários convidados aqui que vão sentar aqui para falar de besteiras. Legal também, entretenimento, a gente precisa. Porém, eu bati nessa tecla com o Thiago, falei, Thiago, deixa para quando a gente tiver com números lá no alto. Aí a gente coloca aqui o que for. Pra rir, pra contar piada, pra falar palavrão, pra o que for. Mas quando a gente tiver com um número lá no alto, agora eu tô construindo um alicerce. Pra quando esse público vê um cara falando meia dúzia de besteira aqui do outro lado comigo e querer criticar, eu chegar pra ele e falar assim, olha lá os nossos primeiros vídeos. A gente tem uma base. A gente construiu uma base sólida com médicos, advogados, nutricionistas, personal. Falamos de saúde, falamos de dinheiro, falamos de coisas relevantes. Então, já que é para batalhar, para conquistar esse número, que seja tendo conteúdo de qualidade, onde eu vou estar aprendendo, o Thiago vai estar aprendendo e a nossa audiência vai estar aprendendo também. Legal, parabéns mesmo. É um trabalho muito bacana que vocês vêm desenvolvendo aqui no canal. Agora, sobre a sua pergunta, quando eu tinha 17 anos, eu tenho 36 anos hoje. Quando eu tinha 17 anos, eu não queria fazer faculdade. Sim. Meu pai me obrigou, meus pais me obrigaram a fazer direito. Quando você não sabe o que você faz faculdade de direito. Eu sempre fui aquela aluna que não ia pra faculdade. Faltava. Não que tenha sido fácil, tá? Meus pais não tinham dinheiro, a gente era uma situação simples. Mas eu não queria, não entendia o que era aquilo. E eu sempre fui uma aluna ruim. Faltava aula, sentava lá atrás. Eu não tinha caderno na faculdade, Robinho. Eu nunca li um livro jurídico. Caramba. Eu nunca li um livro jurídico. E aí chegou um momento que eu falei assim, puxa, eu preciso de dinheiro. Eu já vim até aqui no ônibus universitário, aqui de Saquarema para Niterói na época. Eu preciso de dinheiro. E eu comecei a observar o que as pessoas que estavam em posição que eu queria estar faziam. E elas liam, elas falavam inglês,
elas dirigiam, eram coisas que eu não tinha na época e que eu comecei a me programar para fazer. E aí eu me formei na faculdade e eu continuei sem trabalhar, porque eu não sabia o que eu passei na OAB de primeira, porque eu tinha um certo conforto familiar, e eu continuei sem trabalhar. E aí me convidaram para trabalhar num escritório que faz o jurídico de um banco. E aí lá eu aprendi o que era ganhar dinheiro, o que era poder ajudar as pessoas e o que era trabalhar. E aí eu fiquei 3 anos no jurídico desse banco, fazendo a outra parte, entendendo como funciona a sistemática do banco. E aí eu fui demitida. Nesse meio do caminho, eu fui demitida, mas eu já não queria mais permanecer lá. Na verdade, Robinho, o escritório demitiu todos os advogados. Caramba. Contratou só bacharel em direito, que é mais barato. Caraca. Mas eu fui a primeira, gente, chorei tanto. Passei o dia chorando. Mas foi muito bom pra mim, porque às vezes a gente não entende a razão, né? O Naquele propósito dia, ali, né? naquele dia eu achei que era uma notícia que ia desmoronar a minha vida, mas na verdade foi o impulso que eu precisava. Eu saí de lá e aí um amigo me convidou para abrir o escritório aqui em Saquarema. E eu atendia de forma geral tudo. Só que dentro dos bancos eu sempre tive muito êxito, porque eu já sabia como funcionava o jogo. E aí eu fui angariando clientes ali dessa forma. Isso foi no ano de 2016, já aqui em Saquarema, isso antes era em Niterói, e aí eu voltei para morar aqui em Saquarema. Só que quando você me colocou essa pergunta, e eu falei, eu posso falar sobre religião, eu nunca quis ser advogada. Eu nunca pensei em ser advogada. Eu nunca pensei em estar aqui falando. Eu era extremamente tímida. Eu não sei se o Thiago... A gente se conhecia antes, não, né, Thiago? Eu era extremamente tímida, Robinho. Minha adolescência tímida, criança tímida. Eu não tinha habilidade de falar. Mas eu tenho plena convicção que Deus capacita os escolhidos. Porque dia após dia eu vejo a grandiosidade que acontece na minha vida, e isso tudo é obra divina. Digo para você hoje que meu escritório em Bacaxá atende 22 estados do país. A gente tem clientes em 22 estados. Bacana. Meu escritório é aqui em Bacaxá, Robinho. Pequeno. Geralmente também a pessoa fala, você saiu de Niterói, vai para Saquarema, uma cidadezinha pequena. Até hoje. Onde é para prosperar, prospera, até hoje, né? Exato. Mas não sozinho, né? Se você não tiver uma fé muito forte Sim. e ser realmente escolhido, E ser escolhido tá dentro do seu coração, você se faz escolhido, né? E aí hoje aqui a gente consegue atender 22 estados. A gente está em todas as regiões do país e a gente consegue entregar o direito bancário de uma forma sólida para todas essas pessoas e a gente está crescendo. Nossa meta está em todos os estados mesmo. Para meados do ano que vem, 2025, a gente vai estar alcançando esse feito de estar em todos os estados do Brasil um escritório aqui em Bacaxá. E eu acho isso muito legal, porque às vezes a gente gera uma concorrência. Ah, mas que fulano abriu o escritório aqui, que fulano... Se você trabalhar, se você se dedicar, se você se aprimorar, não tem concorrente. Bacana. Uma dica para quem precisa de educação financeira. Hoje existem diversos canais na internet que falam sobre isso. O maior deles é do Thiago Nigro. Que é o Primo Rico. Que é o Primo Rico. E é muito bom. Principalmente os vídeos mais antigos dele, onde ele fala bastante sobre educação financeira. Mas existem muitos cursos. A gente tem vários parceiros lá no meu escritório. Legal. Que a gente indica. Tem um da GL Weipert. O método dela é menos dívida, mais dinheiro. MDZD, eu sempre me confundo. Mas ela é muito boa também. Ela fica em Cuiabá, mas tem, sei lá, eu acho que mais de 300 mil alunos já espalhados pelo país também. E dentro desses cursos você consegue estratégia de aquilo que a gente conversou no começo. O que eu devo pagar primeiro? Qual é a pior dívida? Qual é a melhor dívida? Entre aspas. Como que eu posso apresentar uma proposta para o banco? Como me recolocar no mercado nacional? Tem esse norteamento de como você deve se comportar nessa fase de dívida. Porque, Robinho, uma dívida, você pensa que é uma questão financeira. Mas, principalmente, a dívida é uma questão psicológica. É mais emocional, né? Se você não tiver fortalecido emocionalmente, você não vai conseguir passar por esse período, superar e ter um aporte financeiro melhor posteriormente. Você precisa se fortalecer e entender o que de pior pode acontecer comigo. Quando você entende o que de pior pode acontecer, você se fortalece e consegue transcorrer esse período aqui da melhor maneira possível, confiando na estratégia. Seja do seu mentor, nesses casos de curso, seja do seu advogado.
livros para indicar para essas pessoas? Alguns? Robinho, o livro... Vem assim a cabeça? Livro... tem inúmeros livros, né? Muitos livros mesmo. Tem Como Se Tornar um Milionário, Pai Rico, Pai Pobre. O Thiago já percebeu que sempre falam sobre isso, né? Qual? Pai Rico, Pai Pobre. O Pai Rico, Pai Pobre, ele tem uma peculiaridade, né? Porque o autor, ele é americano, obviamente, e lá eles investem de uma forma um pouco diferente do Brasil. Sim. Então tem essa divergência, mas eu considerei um livro extremamente... Foi o primeiro livro que eu li também. Até meu xará, Robert Kiyosaki. Sim, esse seu nome é Robert? Robert, Que chique. Robert Kiyosaki, no caso, o autor do livro. E realmente são livros que abrem a mente. Tem inúmeros. Psicologia financeira, o Homem Mais Rico da Babilônia. Esse é o primeiro. O Homem Mais Rico da Babilônia deve ser o pilar de qualquer um outro, porque ele é milenar. Como é que é o nome do outro livro, meu Deus? Agora não veio a cabeça, mas tem um outro livro também que é extremamente... Como era? Você lembra? Segredo da Mente Milionária. Muito bom. Segredo da Mente Milionária. Eu falo desses livros porque eu sempre tive problema com dinheiro. Não tive uma base familiar que me ensinasse sobre isso. Tive que aprender sozinho e aprender depois de tombos. E depois que eu tive filho, que eu falei assim, não dá. Chega. Não, existe uma outra pessoa que depende de mim e que não pode deixar... eu não posso vacilar, vamos dizer assim. Antes era só eu, agora não. Agora tem um a mais ali. E foi onde eu busquei e tô buscando ainda essa inteligência financeira. Sim, inteligência financeira, totalmente. Robinho, você tá me dizendo que o seu filho foi o seu gatilho para você quebrar esse ciclo de dívidas na sua vida. E isso é muito legal. No seu caso foi um filho, mas para outras pessoas pode ser uma frase que escuta, um chefe mal intencionado ou um amigo que debocha. O importante é que a gente consiga identificar e quebre esse ciclo. Porque senão é aquilo que a gente falou no começo da nossa conversa. Você se tornou um devedor, pagou meu devedor. Vai ficar nesse ciclo o tempo todo, essa roda, como diz o livro do Robert Kiyosaki, essa roda dos ratos, né? Você vai ficar ali trabalhando para pagar dívida, paga dívida, faz mais dívida, paga, trabalha, paga. Nós somos, não tem educação financeira na escola. Pra isso, Você aprende a fazer um cálculo louco lá na escola. Uma química tão avançada, pra quê? Mas não tem esse estudo. Doutora, agradeço pela sua participação. Foi um papo muito bacana e acredito que através desse papo que a gente teve hoje vai surgir outras questões que a gente poderia ter abordado. A gente vem no próximo episódio com certeza e coloca esses outros temas. É um papo que tem que estar sempre em destaque. Robinho, antes da gente encerrar, eu gostaria de deixar franqueado aqui para quem estiver nos escutando os meus canais, tanto no YouTube quanto no Instagram. Vai estar na descrição também, mas pode... É gabrielabrandão.dv e no YouTube o mesmo nome, gabrielabrandão.dv. Nos dois canais a gente dá dica sobre direito bancário o tempo todo. Como se comportar com o gerente, como não fazer a negociação, como fazer a negociação. Espero que vocês nos acompanhem por lá também e me coloco à disposição quando vocês precisarem. Tá ok, esse foi mais um episódio do Fala Podcast. Não esqueça de ativar as notificações, seguir o canal. Pode mandar sua pergunta para a doutora nos comentários também. Seguir as redes sociais dela e compartilhar muito. Na próxima semana, mais um episódio do Fala Podcast. Valeu, Thiagão. Valeu.